Tudo bem, pessoal? Vargas Joaquim na área, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Queria comentar com vocês, fazer um breve relato daquilo que eu estou vendo durante praticamente muitos vídeos que eu assisti hoje falando a respeito do time mais glorioso do mundo. É o seguinte, pessoal, estou vendo muitas reportagens, principalmente em mídias alternativas aí, muito se falando a respeito da vitória do Santos, que é muito compreensível, afinal, o Santos ganhou com propriedade, jogando dentro dos seus domínios por 3-1 da Ponte Preta ontem, para quem não sabe do que assunto que eu estou falando. E no dia seguinte, evidentemente que os torcedores do Santos, felizes ainda repercutindo no dia anterior, se comentam aí nos bares, principalmente aí nos ambientes que falam a respeito do Santos. Estou vendo as redes sociais assim muito positiva, estou achando muito legal essa situação. Mas em contrapartida, eu estou vendo que tem muita gente que eu não sei se de uma certa forma está sendo prudente, e eu concordo com isso de uma certa forma, mas eu também estou vendo muita gente, eu não sei, que está de repente falando assim, você acha que é muito? Você acha que para tudo isso, mesmo com 2 vitórias que o Santos teve consecutiva, é para tudo isso mesmo, para o torcedor santista pensar que o time mudou da água para o vinho e tudo mais? Calma, pessoal, calma. A gente precisa pensar o seguinte, e precisa fazer algumas ponderações. O Santos começou muito bem o Campeonato Paulista, todo mundo sabe disso. Pela primeira vez, depois de muito tempo, o torcedor santista tem o prazer de ver o Santos jogar nessas 2 últimas partidas, que foi a primeira contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, que não jogou tão bem assim quanto jogou ontem contra o time da Ponte Preta, mas as 2 partidas o Santos conseguiu vencer. Mas o que se está falando é de uma empolgação muito grande, e o Santos, por ser muito cedo ainda a gente falar a respeito do time que já está acertado, tudo que aconteceu de errado nos 3 anos que aconteceu com o Santos, agora melhorou tudo. A gente precisa ter calma, pessoal. Realmente, nesse ponto, eu até concordo com algumas pessoas. Mas em outros momentos, como torcedor, você há de concordar comigo que, além de fazer muito tempo que o torcedor santista não vivia isso dentro do seu coração, ver o Santos de uma certa forma bem, sendo protagonista dentro do campeonato até a 2ª rodada, é bom a gente deixar bem frisado isso. Há 3 anos atrás, nunca se comemorou tanto como hoje. Você sabe que o Santos passou dificuldades no Campeonato Paulista, pelo menos nos 3 últimos, muito grande. 2 deles, inclusive, brigando na última rodada para não cair para a 2ª divisão. Então, quando o Santos, numa mudança, praticamente no seu elenco todo, a gente vai recapitular aqui. Os únicos que ainda estão jogando, eu estou falando do time titular, tá, pessoal? É o João Paulo, o Joaquim e o Furque, do time remanescente do ano passado, além do Rincon, que está no banco de reservas, mas muito provável que vai ser titular. Não sei o que o Carille vai fazer, mas ele vai dar um jeito de encaixar os 3 que está jogando muito bem, principalmente os 3 volantes ali, o Pituca, o João Schmidt, e quando o Rincon tiver em condições físicas adequadas, com certeza ele vai ter um lugar no time. Eu não sei como é que ele vai jogar. Ele vai manter, muito provavelmente, os 3 ali. Existe a possibilidade de manter também, com certeza, ali o Juliano, que está sendo o destaque do time até o presente momento, mas ele vai ter que sacrificar um lá na frente. Talvez, se o Morelos vir com força, com toda a força, talvez ele tenha a possibilidade até de ser titular. Por quê? Porque eu tenho a impressão que será muito difícil ele tirar o Guilherme. Ele gosta do Guilherme. O Guilherme, ele tem a condição de estar jogando taticamente melhor do que o Pedrinho, voltando muitas vezes para auxiliar o Felipe Jonathan. Por isso que o Felipe Jonathan está crescendo dentro dessas 2 últimas partidas. Realmente ele está jogando um bom futebol, muito por esse fato. Do outro lado, nem tanto. A Derlan está sofrendo um pouco, mas muito pela primeira vez, já fazia muito tempo que a gente não via um cruzamento que nem ele deu ali para fazer o 2º gol, que foi do Furque, aquela pancada que ele acertou de esquerda ali, que bateu no travessão e entrou. Então, de repente, pode sobrar até mesmo para o Pedrinho jogar, de repente, o Furque
e o Furque, ó, jogar o Morelos juntamente com o Guilherme, ou até mesmo o Furque com o Guilherme, não sei o que vai acontecer. Guilherme, só para a gente voltar, eu fiz a questão de voltar nesse contexto, porque a impressão que se passa é que o Santos realmente está jogando bem. Mas muita gente está empolgada mesmo e muito se falou a respeito do próximo jogo, que seria o jogo de Minerva, contra o time do Palmeiras, que seria realmente o teste de fogo do time do Santos. Se o Santos ganhar, realmente o Santos... Peraí, pessoal, peraí. O Santos está jogando bem, sim. A gente tem que exaltar o time do Santos, mas nesse momento, a gente como torcedor tem que fazer isso. Mas existe uma outra parte dos torcedores do time do Santos que também pondera um pouco essa emoção. Por que eu falo isso? Porque se acontecer nesse próximo final de semana, domingo, o Santos vai jogar contra o Palmeiras, que é o último campeão brasileiro, campeão em praticamente tudo, com um técnico que tem um time na mão, que tem um time organizado, que na hora que você mais espera, que de uma certa forma, que ele talvez poderia perder, ele vai lá e ganha. Aconteceu isso no ano passado, o campeonato praticamente estava, o brasileiro estava na mão aí do time do Botafogo do Rio de Janeiro, e aí naquele jogo histórico que aconteceu lá no Newton Santos, em que o time do Botafogo está ganhando de 3-0, se não me salvo engano, o Palmeiras empatou, tudo começou lá com o Hendrick, e depois no final o Palmeiras chegou a virar, se não me engano, acho que foi 4-3. Ali realmente foi um divisor de águas, e ali realmente o Palmeiras bateu o martelo falando assim, ó, dá pra gente ser campeão brasileiro, né? E foi ali que também o time do Botafogo começou realmente um descenso que culminou em não ser campeão brasileiro também. Eu não estou falando da parte interna deles dentro de campo, do que aconteceu dos bastidores, eu não estou falando isso, estou falando em relação ao futebol. E é esse o time do Palmeiras, campeoníssimo, que o Santos vai jogar. Então o Santos pode perder sim, e se isso acontecer, a torcida não deve ficar decepcionada com isso. Porque é um resultado, embora eu acho que ninguém quer que isso aconteça, muito pelo retrospecto do Santos até o presente momento desse Campeonato Paulista, que o Santos tem um bom resultado realmente. Mas não seria muito ruim, assim, se acontecesse, não, porque eu estou vendo muita gente, meio que é a obrigação que o Santos tem que ganhar, e realmente o Santos tem que entrar dentro de campo para tentar ganhar de qualquer forma, mas se isso não acontecer, é normal, pessoal, é normal, e não é terra arrasada, as pessoas não vão pensar diferente do time do Santos, porque o que me parece, quando eu abro qualquer conteúdo que fala a respeito do Santos, não daqueles que são torcedores que têm os canais que só falam a respeito do time mais glorioso do mundo. Eu estou falando de terceiros que falam do Santos com uma certa... que dá a impressão que se fosse outros times considerados grandes, né, eu tenho absoluta certeza que eles não estariam falando da maneira que está falando do Santos. Eu estava vendo o Calil, que é um santista nato, falando a respeito muito disso, né? Tudo com o Santos é exagerado, cara. Tudo com o Santos é exagerado. E não é mimimi. É que a imprensa ela sempre faz isso com o Santos, né? A gente está falando da imprensa que sai fora do Santos. Então me parece que não é assim, parece que o direito que o Santos teria com qualquer outra equipe considerado grande, de estar na posição que está, parece que é uma afronta para as outras equipes, tá? Não é uma coisa que pode acontecer com qualquer outro time grande e que felizmente está acontecendo com o Santos, mas parece que as pessoas não entendem isso. Ah, e sempre fazendo aquela pergunta, é o suficiente? Já é para tudo isso, essa empolgação, não sei o quê? Cara, o torcedor santista tem o direito de se empolgar sim. Fazia muitos anos de sofrimento, praticamente 3 anos de sofrimento, aí que nem eu falei para você. Então, quando tem essa sequência positiva... e outra coisa, ano passado, toda vez que o torcedor santista ia jogar um clássico contra o time que o Santos tinha, né, que já está comprovado que o time que foi montado esse ano é 100% melhor que o do ano passado, os jogadores que estão até esse presente contexto,
fazendo muito melhor do que os jogadores que lá estavam. Você está entendendo? Então, uma coisa totalmente normal para mim, totalmente normal. E o torcedor santista não deve ficar chateado se coisa não positiva acontecer nessa próxima partida. É o Palmeiras que o Santos vai jogar. Vai jogar contra o torcedor do Palmeiras, jogar fora de casa lá no Allianz Parque. Tem todo esse contexto que você tem que pensar. Não deve ficar chateado. É lógico que é sempre aquele lema que eu sempre falei para você. O torcedor santista, principalmente o time do Santos, com essa empolgação, né? Retiro. Torcedor santista, parte deles, né? Não totalmente todos os torcedores. Agora, a comissão técnica e os jogadores do time do Santos não devem entrar nessa empolgação. Quem tem esse direito de fazer isso são os torcedores que pensam dessa forma. Porque eu sei, e eu me incluo nesses, que tem jogadores, tem torcedores que pensam, mas que tem uma certa prudência para pensar. Embora eu comemorei, estou muito feliz com os resultados do Santos, mas eu sei que se acontecer um resultado negativo, a gente torce para que aconteça ao contrário, para mim vai ser um resultado normal. Normal. Só que o Santos está reconquistando aos poucos o direito de todas as equipes que foram jogar na Vila Belmiro realmente façam o time adversário pensar, pô, aqui é a Vila. Porque um dia já foi assim. Hoje está diferente. Por enquanto. Por enquanto. Você entendeu, pessoal? A obrigação de colocar a cabeça no lugar, não entrar nessa armadilha. Por que eu falo essa armadilha? Porque tem muita gente que fala, o Santos é isso, o Santos é... Tem que ter calma. É o treinador Fábio Carille, a comissão técnica e principalmente os jogadores, que não devem se empolgar. Não deve achar que é possível fazer qualquer coisa, que não tem limite para nada. A gente tem que ter isso na cabeça, mas para a gente. Isso é representado dentro de campo. Agora, se acontecer algum tropeço, né, o torcedor santista ainda continue, melhor dizendo, acreditando no Santos. Que se acontecer qualquer resultado que venha nesse próximo final de semana, é um resultado normal. Totalmente normal. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, aproximando aqui para você, que se o Santos perder, pessoal, novamente, não deixe de acreditar no Santos. Porque muita gente provavelmente vai falar, o Santos não era o melhor time do Brasil, não era o melhor time do campeonato. Você vai ver. Já falam isso daí antes mesmo de acontecer. Imagine depois. Então, de uma certa forma, o Santos fica meio num mato sem cachorro. Se o Santos ganhar, vai ser difícil a imprensa engolir, né? Vai ser aquela manchete do tipo assim, olha, o Santos ganhou, o Santos provou. Pô, o torcedor santista sabe que o Santos tem condição hoje. O ano passado não era assim. O Santos entrava tipo assim, poxa, vai perder e vamos ver de quanto vai perder. Essa que era o sentimento do time do Santos no ano passado, dos torcedores. Esse ano, pelo menos, está sendo de maneira positiva. O Santos entra com moral porque ganhou. Espero realmente que o Santos faça realmente um bom jogo. Agora, pessoal, eu vou falar minha frase aqui, que eu acho legal e interessante. Não sei se vocês têm alguma frase da vida, mas eu falo assim, sempre que um time entrar dentro de campo, ele tem que jogar empatando, sempre pensando na vitória. Entendeu, pessoal, o que eu quis dizer? Por quê? Porque se um time entra empatando no decorrer da partida com um time adversário, a possibilidade dele vencer é legal e grande. Agora, se ele entrar em campo e já perder, ele vai ter que empatar e depois vai ter que ganhar. Então, assim, sempre jogue empatando, pensando na vitória. Porque é mais fácil ele ganhar empatando do que ele perder. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV.